Fala, torcedores, mais um vídeo nesse canal Ferraz aqui na área. Como é que vocês estão? Como é que foi no carnaval? Tudo bem? E hoje eu queria falar sobre a contratação do Marcelo, cara, que pegou todo mundo de surpresa ontem. Marcelo, super campeão, foi contratado pelo Fluminense, retornou, que era a base de Xerém, deixou, cara, as redes do Botafogo, todo mundo puto da vida, de debate, reclamando que era pra ter vindo pra cá. Marcelo, que já se declarou botafoguense em um certo momento, depois voltou atrás, enfim. Eu queria comentar um pouco do que eu acho sobre a contratação do Marcelo para o Fluminense. E se o Botafogo fez bem em não tentar a contratação do lateral. E eu também queria aproveitar esse espaço, visto que a contratação do Marcelo gerou muita discussão nas redes sociais. Eu queria fazer um breve desabafo sobre a gestão do Botafogo até o momento, sobre a torcida e até alguns influencers, ou que se dizem influencers, têm tratado esse tema e tratado o Botafogo e essa gestão da SAF nas redes sociais. Mas antes, galera, não se esqueça, cara, a ajuda de vocês é super importante pro canal. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, de comentar. É muito bom ter essa resenha com vocês. Beleza? Tamo junto. Vou deixar minhas outras redes sociais aqui embaixo para vocês seguirem também. E tamo junto. Então vamos ao Marcelo, cara. Assim, como torcedor, é claro que eu queria o Marcelo no meu time por tudo que ele traz, cara. Um cara super campeão, um lateral conhecido mundialmente, cara. Ia inflamar a torcida, ia vender camisa. Mas hoje, cara, pelo que o Botafogo tem hoje de elenco e de momento na gestão, como torcedor eu gostaria de ver no Botafogo, mas se você pensar de forma racional e pensar no que o Marcelo pode entregar para o Botafogo, cara, eu acho que é muito pouco. Primeiro, o esforço financeiro. O Marcelo, acho que foi noticiado que ele deveria receber em torno de 1 milhão, mais algumas luvas. Eu acho que o Botafogo não teria esse apetite para investir no Marcelo. Segundo, que a gente já tem um lateral, que é o Marçal, que foi muito bem no Brasileiro ano passado, e assim, é muito fisicamente superior ao Marcelo. A qualidade técnica não tô aqui para discutir. Mas terceiro, cara, me assustou muito aquelas fotos que noticiaram do Marcelo assim que ele chegou no Olympiacos. Ele chegou, cara, totalmente fora de peso, não conseguiu se firmar na equipe, fez poucos jogos. Então, assim, se for analisar por esse parâmetro, eu acho que o Marcelo não seria uma boa contratação. Serviria apenas para marketing do time. E eu acho que a gente tem que parar um pouco de pensar em marketing, nessas contratações de medalhões, que a gente já se ferrou muito no ano passado, com Calu, Honda. Embora o Honda eu achasse que se tivesse uma equipe um pouco melhor, ainda jogaria um pouco mais. Mas assim, cara, eu acho que parte do desabafo que eu queria dar para vocês é que o Botafogo precisa mudar no seu jeito de pensar. E acho que a torcida também. Em alguns até comentaram, Marcelo no meio de campo, poderia jogar no meio de campo. Cara, não vejo isso como possível, pelo menos no Botafogo. Na lateral esquerda, já falei, o Marçal muito superior fisicamente. E o meio de campo, cara, o Castro gosta de jogar com 2 pontas. Marcelo não vai conseguir fazer essa função. E os 3 homens do meio de campo que o Luiz Castro gosta de jogar são caras bem dinâmicos, assim, caras que marcam, caras que saem para jogar, voltam para pegar jogo, marca em cima. Tem uma certa composição mais rápida. Então, cara, eu acho que o Marcelo não faria essa função, não conseguiria fazer no meio de campo, por mais que ele tenha qualidade técnica para jogar basicamente qualquer posição. Então, para encerrar essa questão, eu não acho que o Botafogo perdeu e não acho que o Botafogo deveria ter contratado o Marcelo. Eu acho que o ônus no longo prazo seria muito maior do que a empolgação e a venda de camisas, né, nesse momento. E claro, cara, essa repercussão toda da contratação do Marcelo, cara, explodiu as redes sociais do Botafogo. Muita gente comentando, debatendo, criticando. E eu queria dedicar um pouco desse vídeo para falar um pouco, cara, da torcida, da gestão e desses influencers, cara, que atuam basicamente semeando o caos todo dia nas redes sociais, falando mal, críticas ao Botafogo e por muitas vezes incoerentes para ganhar likes, para ganhar engajamento. Essa semana eu vi esse tweet aqui, cara, tipo, do Jota, assim, cara, aqui, cara, e tipo, não acreditei, cara. Ainda fazendo contagem, faltam 42 dias para a janela de transferências, o Botafogo não contrata ninguém. Então, assim, cara, é surreal muitos comentários que eu vejo no Twitter, principalmente, falta de ambição, quanto comodismo, tem que cobrar mesmo. Cara, o Botafogo tá nessa seara de títulos, não é por
por falta de ambição da torcida, não é por comodismo da torcida. São por gestões amadoras que praticamente destruíram o clube, levaram o clube à falência. Então eu queria rebater um ponto desses grandes influencers que falam, Botafogo falta ambição. Então, rebatendo esse primeiro ponto de ambição, comodismo, cara, o Botafogo fez excelentes contratações no ano passado. Vieram Marçal, que é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil hoje, Tiquinho Soares, atacante de Champions League, top 5 no Brasil. A gente tem uma das melhores zagas do Brasil, Cuesta e Adrielson. Tietê jogando muita bola. Ainda trouxemos o destaque, considerado um dos melhores volantes do campeonato passado, que foi o Marlon Freitas. Agora eu pergunto para vocês, isso é falta de ambição? E eu ainda tenho que ver esse tweet aqui do lado, que fala, Botafogo não contratou ninguém ainda, não tem reforço de expressão na equipe, estamos ficando para trás. Cara, isso não existe, cara. O Botafogo tem um bom elenco. Por muito tempo, o Botafogo tem uma das melhores campanhas no retorno. Isso com esses reforços vindo no meio da janela. Isso no primeiro ano de SAF a gente quase beliscou uma vaga na Libertadores. Todas essas contratações, briga na Libertadores, com o time montando no meio do campeonato, cara. Isso é falta de ambição? O Botafogo hoje tem uma das comissões técnicas mais caras do Brasil. Tem um treinador que é conhecido mundialmente, foi contratado para esse projeto. Isso é falta de ambição? O Botafogo pagou multa para encerrar o contrato com a Volt, que é fornecedora de material esportivo, que tinha assinado com o Botafogo. O Botafogo pagou a multa para rescindir o contrato e assinou com a Reebok, uma fornecedora esportiva mundial, para ampliar a marca mundialmente. Isso é falta de ambição? Então assim, cara, eu não consigo entender aonde está a falta de ambição. Aonde que é o comodismo. Eu tenho que ver esse tweet aqui, cara. 28 anos sem títulos. Cara, a gente não tá sem títulos por causa de comodismo, por falta de ambição. Foi por falta de gestão, cara. E é esse ponto que eu queria levantar e queria desabafar com vocês nesse momento. Tudo que eu tô falando agora, cara, não é opinião, são fatos, cara. São fatos. E um outro ponto que eu gostaria também de falar, a reforma do gramado. O Botafogo tá reformando todo o gramado anexo. Tem uma preocupação da gestão atual com estrutura, com CT para base, cara. Isso é falta de ambição? Isso é comodismo, cara? Então assim, desculpa, eu não consigo acreditar que muitas pessoas pensem que o Botafogo tá nesse caminho. E fechando, cara, essa questão dos influencers, cara, porque eu já tô começando a ficar puto com isso. E eu queria alertar os torcedores que ficam vendo esse tipo de informações, essas críticas todo momento, cara. Porque assim, é muito fácil essa oposição sem responsabilidade alguma. O que eu quero dizer? Esses caras, para ganhar engajamento, para ganhar likes, para ficar movimentando a internet, ficam criticando o tempo todo, dizem contra o comodismo, falta de ambição, falam todas essas críticas, para no final, depois de todas as críticas diárias e semeando caos, se as ações do Botafogo deram errado, aí eu tava certo, pô, viu? Minhas críticas faziam sentido, não ia dar certo. Mas se o Botafogo vai bem, aí eles vão falar, não, viu? Foi bem porque eu critiquei. Porque eu mantive minha posição lá o tempo todo. Eu fiquei cobrando. Cara, não caiam nessa. Essa postura é ridícula, é incoerente e só ajuda a dividir toda a torcida. Isso só nos divide, cara. Então comigo, essa parada não cola. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, cara, com o pensamento meu, para todos os torcedores, até não só do Botafogo, cara, é que o futebol mudou muito, cara. O futebol evoluiu muito nos últimos anos, assim. Eu vejo muita gente, às vezes até eu me pego nesse momento de achar que futebol não se faz mais há 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás, que os clubes contratavam jogadores, faziam investimento e pouco ligavam para a dívida, como que ia ser depois. O que importa era disputar o título naquele momento. E hoje em dia, cara, não se constrói o futebol vencedor assim, cara. Infelizmente, cara. E é essa mentalidade que eu vejo muita gente no Twitter reclamando. Futebol hoje, cara, se faz com estrutura, se faz no longo prazo, se faz com investimento, se faz com investimento na base. Então assim, cara, uma parada que eu já até comentei com os amigos meus nos últimos meses, cara. Tipo, o Matheus Nascimento, que é a grande promessa do Botafogo, tem 18 anos. Cara, o garoto parece um faqui, pô. O garoto já tá desde os 16 anos no profissional do Botafogo
O garoto não, porra, não tem suplementação, o garoto não cresce. Aí você vê o Endrick do Palmeiras, por exemplo, pô, o garoto parece que toma leite de picanha com proteína e BCAA, cara. O que eu quero dizer com tudo isso, de estrutura, de base, de suplementação, etc. O Botafogo hoje, cara, antes de entrar em campo, a gente já tá atrás. Antes de entrar em campo, a gente já tá perdendo o jogo. A gente tá perdendo a partida. Porque, cara, futebol hoje, você faz com estrutura, você faz com CT, você faz com comissão, você faz com fisiologia, você faz com suplementação. Tem todo um caminho que no final se complementa com os 11 que entram em campo. Então, cara, futebol é muito mais que fazer contratação de medalhão e para ver como é que dá, para ver o que acontece no ano, entendeu? E é só a gente ver, cara, os últimos ganhadores dos campeonatos, cara. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, cara, é estrutura, é investimento a longo prazo. Não existe mais aquela coisa de montar um time, um bom time, fazer um investimento mais alto em um ano e tentar beliscar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, cara. A gente já passou desse tempo. Não se ganha mais campeonatos assim, dessa forma. E é por isso que o Botafogo está mudando, o Botafogo precisa mudar. E essa cabeça, a torcida precisa mudar também. A gente precisa acompanhar essa mudança no futebol. Então assim, cara, torcida, cara, essa coisa de contratar medalhão, reforços de peso para começar o Brasileirão, eu entendo, cara. Mas não vamos ter um Botafogo forte, um Botafogo vencedor e finalmente sair dessa seca de títulos, cara. Senão a gente ter investimento em CT e estrutura. Eu até comentei no meu Twitter, cara, que assim, as principais carências do Botafogo são lateral direito, ponta direita e talvez até um lateral esquerdo para substituir o Marçal. Cara, se por motivos de situação financeira o Botafogo ou investe em CT e estrutura e eu faço essas contratações, eu prefiro que seja investido em estrutura. Eu prefiro que o time tenha um CT de alto nível do que contrate 3, 4 bons nomes. Pode me criticar, pode vir aqui me descascar. Mas, cara, eu acredito muito que futebol tem todo esse caminho para chegar nos 11 que começa a partida e aí sim ganhar campeonatos. Então, assim, eu gostaria de fechar esse desabafo, cara, com a mensagem para a torcida do Botafogo. Cara, a gente precisa se unir como torcida. Cara, a gente precisa se unir em prol do Botafogo, em prol da gestão da SAF. A diretoria e a comissão, cara, estão fazendo um bom trabalho, cara. Eles merecem o nosso apoio. A gente precisa se unir, cara. As dívidas são imensas, tem uma batalha com os credores, batalha com o judiciário, vem muita coisa ainda por aí. A gente precisa se unir em prol do que a gente mais ama, cara, que é o Botafogo. Uma coisa também que eu até vejo no estádio, cara, tem muita briga de ego entre torcidas, cara. Você entra na Leste, tem uma torcida canta ali, você começa a cantar e depois a outra puxa e depois a outra tenta cortar, aí lá em cima tá cantando outra coisa. Cara, a gente precisa parar com ego de torcida, ego de jornalista, ego de influencer e toda essa discussão na internet. A gente precisa se unir. Eu queria fechar esse vídeo, cara, com a mensagem para a torcida do nosso glorioso Botafogo, cara, que a gente precisa evoluir e mudar junto com o time, cara. A gente precisa mudar a nossa forma de torcer, a nossa forma de cobrar. A gente precisa mudar a nossa forma de ver o futebol como ele é hoje. Porque amar, cara, ninguém ama esse clube como a gente. Beleza? Tamo junto, beijo no coração de vocês e até a próxima.